Olá, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por misericórdia de Deus, sou ancião na comunidade cristã no Brasil e trago aqui neste canal diversas notícias e até alguns estudos da Palavra de Deus, dos nossos livros bíblicos, apócrifos, não apócrifos, canônicos, não canônicos, manuscrito do Mar Morto e conhecimento do Alcorão, que os muçulmanos estudam, lê e cultua, e também conhecimento do cristianismo, qual seguimos, e conhecimento também da Torá, aonde os judeus e os antigos hebreus sempre se afirmou nestas páginas santas, onde também temos o livro na nossa Bíblia, o Velho Testamento. Hoje eu quero falar sobre Jonas, o profeta Jonas da Bíblia, contra os assírios, este mesmo, assírios com 2 S. Tem a Síria, que é a Síria Damasco, com 1 S, e os assírios com 2 S's. O que isso tem a ver, Moisés? Os assírios, com 2 S, é a capital de Nínive, aonde Deus mandou o profeta Jonas ir. Porém, Nínive era uma cidade de grande maleficência. Os assírios eram muito maus. Isso você vai achar tanto na Bíblia Sagrada, quanto também nos livros judaicos, a crença do judaísmo na Bíblia da Torá. Os assírios tinham uma grande fama de chegar nos locais e derrubar todo aquele povo, matar uma grande quantidade e separar no meio daquela grande quantidade uma massa de pessoas para mutilar. Os assírios estavam numa pequena nação que estava no Mesopotâmia. Eram pequenos, mas eram unidos e começaram a trabalhar com o crescimento em massa de exército para lutar contra outros países e fazer o teu crescimento. E o que é e aonde fica Mesopotâmia? Nos dias de hoje, os dias atuais, é o Irã e o Iraque. Esta região era a região onde vivia os assírios, com 2 S. Eles começaram a trabalhar e começaram a conquistar diversos países e nações, como Chipre e todo o seu Mediterrâneo. Foram ganhando forças e território e conquistou o Irã, o Iraque, a Líbia, o Egito e foi crescendo a cada momento por causa do seu exército, que era muito famoso. Vamos entender qual que era esta tática que eles usavam, esse exército mais cruel do mundo e mais temido de toda aquela época. Quais serão as ferramentas ou as táticas que eles adquiriam para poder ficar tão grande, tão famoso e tão expresso? Bom, desde o começo da sua vida, desde criança, eles já eram preparados para poder ter um estudo de armas, um estudo de lutas, para poder enfrentar as guerras das mais dificultosas possíveis. Eles eram então formados para mutilações, mutilar aquelas pessoas que eram de outros estados, cidades e países, para poder invadir aquele local. Tinha uma grande preparação, desde criança já era preparado para esta função de guerra, de guerreiro. Nas suas guerras,
também era vantajoso porque um número muito excessivo de soldados eles levavam para a guerra. 200.000 soldados assírios tinha que levava para suas batalhas. É claro que nós temos que lembrar que naquela época histórica bíblica, essa multidão de soldados preenchia a terra, porque não tinha tantas pessoas morando na terra na época. Mas nessa época histórica, esse número preenchia toda a lacuna do seu exército. Agora vem a maior história, a história de Jonas. Por que Jonas recusou ir até Nínive para pregar para aquelas pessoas o que Deus o determinou? Porque Nínive era a capital dos assírios, aonde tinha a grande crueldade. Como que funciona isso, irmão Isaías? Olha, a grande crueldade é quando esse exército poderoso, ia até um país, claramente que eles venciam o país. E quando venciam o país, eles tinham dois modos de amedrontar os outros países. Primeiro, matando uma grande massa de pessoas e deixando a outra para mutilá-las. Pegando então essas pessoas e colocando elas em um local aonde agora na vista de todo o povo eles vão mutilá-las. Vai tirar o nariz, vai tirar as orelhas, vai cortar a língua dessa pessoa ou até mesmo os seus órgãos genitais e também cortar um dedo, uma mão e etc e tal. Aqueles qual foi cortado ou arrancado o seu olho é solto para que viva, longe da tua parentela ou dos amigos da tua vivência. Fazendo essa feita, quando este homem que foi mutilado sai pelas estreitas e vai embora para outros países, ele sai contando para as pessoas, claro, que foi mutilado, arrancaram dele as orelhas, arrancaram dele um olho, arrancaram dele um nariz, mutilaram ele os seus órgãos genitais ou cortaram a sua mão, os seus dedos. E assim as pessoas falam, mas quem que fez esta grande crueldade? E eles falam, foi então o exército dos assírios, fazendo os assírios ser temido por toda a sociedade daquela época e todos os países reinados. Fazendo isso, então, quando ele chegava para guerrear ou para tomar aquele outro país, os filhos, os pais, os netos, os avós, as esposas, as crianças, todos com medo ou morrer ou ser mutilado, implorava para o rei, rei, por favor, não deixa eles entrar aqui dentro. Vamos nos render e seremos servos dele sem poder lutar, sem que haja uma mutilação. Todos então se rendiam, desde o rei até o servo, se rendia e eles iam tomando posse de todos os países e ele imperava em cima de todos os países. É muito bom lembrar também que naquela época eles usavam muita prática de fogo e faziam uma fogueira e aquelas pessoas que estavam tituladas a morrer não ia só degolá-las, mas iam colocá-las viva na fogueira para poder morrer uma morte sentida, uma morte gravíssima, uma morte que gritaria, sentiria aquela dor até morrer. Sabendo então que depois dessas pessoas mortas, eles ajuntavam então as cabeças, os crânios, e faziam um muro de cabeças ou de crânios para que as outras pessoas passassem, visse aquelas cabeças, visse aqueles crânios e ele saberia: esse é o grande exército da Assíria, este é o grande temido exército que nós não podemos lutar contra eles.
É exatamente este momento que a fama deles ocorreu por todo aquele povo e o profeta Jonas temeu em ir lá também pregar a palavra de Deus. Você, deixa aí no comentário, teria medo ou iria lá sem pensar duas vezes? Agora você entende quando a Bíblia nos diz que eles foram capazes de dominar diversos lugares, como os Edomitas, os Amonitas, os Moabitas, aquele povo de Asdod. Mas agora eles vão tentar entrar em Judá. Eles entraram em Judá conquistando todas as terras e territórios da forma que ele fazia, com aquela fama, uma fama muito árdua que as pessoas logo se rendiam e quem não se rendesse claramente ou ia para a fogueira, perfurado por lança, desde a boca até o ânus ou do ânus até a boca. Eles chegaram agora nos portões de Jerusalém, onde tem um rei por nome de Ezequias. Este é um rei que serve ao Deus de Israel. Porém, eles têm muito estudo e falam na língua também hebraica, na língua daqueles homens. Então um pregoeiro levanta e grita: olha, Jerusalém, presta bem atenção. Vocês já ouviram falar que o nosso exército entra dentro dos países e o que nós fazemos com todos os homens dos países, arrancando um olho, arrancando o nariz, arrancando as orelhas. Uns corta a língua, outros corta a mão, os dedos, outros também os órgãos genitais. Vocês sabem o que fazemos com aqueles que vão direcionar à morte? Colocamos então uma lança na boca para sair o reto e do reto sair a boca. Vocês sabem que nós vamos colocar vocês vivos nas fogueiras e aqueles que viver vão ser jogados para fora dos países para espalhar a notícia de que o grande exército assírio é um exército que tem que se temer. Quando eles fizeram essa grande ameaça, dizendo que ia destruir todos, ia mutilar muitos e ia derrubar todos os altares dos deuses, como fez em todos os lugares, e agora seria o altar do Deus vivo, todo o povo se rendeu e falou ao rei Ezequias: rei, por favor, eu não quero ver ninguém arrancar a cabeça da minha esposa. Eu não quero ver ninguém colocar uma lança sobre a boca e descer sobre o organismo do meu filho. Eu não quero ver nenhum dos meus ser mutilados. Ou, se for morto, morto no fogo. Eu não quero isso. Por favor, se rende, vamos nos render. Mas o rei Ezequias não. O rei Ezequias não se rendeu e não se dobrou. Presta atenção nessa história. Agora o rei toma uma posição. O rei Ezequias manda então um soldado, um mensageiro, ir até a casa do filho de Amós, por nome de Isaías, ao profeta Isaías. E ele diz: está na porta da nossa cidade em Jerusalém 250.000 soldados assírios e estão tentando entrar para dentro para nos matar e nos mutilar. O que você tem para nos falar? Olha a responsabilidade, amigo, irmã, irmão. Olha a responsabilidade da profecia agora da boca do profeta Isaías. Ele diz: na verdade, estou sabendo sobre esta grande massa de exército que quer aniquilar o nosso país. Porém, a palavra de Deus está na minha boca
E eu vou dizer que Deus está do nosso lado. $250.000 soldados tinham os assírios, mas cercando Jerusalém estava 185.000 soldados à porta de Jerusalém, cercando aquela noite. Presta bem atenção o que vai acontecer intermédio da pregação ou da palavra do profeta Isaías. Quando dá esta noite, o Senhor manda um anjo, isso é bíblico, e esse anjo manda uma praga e mata nesta noite os 185.000 soldados assírios. Eles caem em terra naquele momento e o único que sobra é o chefe do exército, um principal, e o seu nome é Rei Sansherib, em hebraico. Ele volta para a tua casa e quando ele chega lá, ele é morto pelos seus filhos, para os seus filhos tomar agora a direção do exército novo que vai ser conquistado, assírios. Essa é a história dos assírios. Essa é a história de Nínive, a capital da onde os assírios moram. A capital da onde Deus mandou o profeta Jonas ir pregar a palavra. E chegando lá encontraria tudo isso, por isso que ele temeu. E quando nós falamos do profeta Jonas, que um grande peixe então te engoliu e depois te lançou, nós imagina que Nínive fica bem pertinho da praia ou do mar, da onde o peixe soltou o profeta Jonas. Vamos entender um pouco sobre isso. Jonas então estava em um mar Mediterrâneo, dentro do ventre de um grande peixe. E assim ele foi cuspido para fora, lá perto do mar Mediterrâneo. Claramente que não temos a distância localizada, atualizada ou bem explicativa sobre aonde o peixe cuspiu Jonas até chegar em Nínive. Mas os estudiosos dizem que aproximadamente 884 quilômetros da onde o peixe o deixou até a cidade de Nínive, né? Não temos esse relato exatamente nos números, mas vimos que não foi na cidade de Nínive que o grande peixe ou a baleia deixou aquele servo de Deus, profeta Jonas. Jonas temia ir até lá porque sabia que ia encontrar uma grande resistência, ou seja, ou ia morrer na espada ou ia morrer na fogueira, ou então ser mutilado, como arrancar o seu nariz ou as suas orelhas, ou até mesmo um órgão genital. Temendo isso, falou a Deus que iria para Tarsis e não para Nínive. Mas Deus, conhecendo todas as coisas, levou até lá e fez estes homens tão cruéis, tão horrendos, se arrepender diante do Deus vivo. Este é o vídeo que eu deixei para vocês hoje. Quero fazer mais vídeos formais dessa forma, buscando conhecimento. Se você gostou, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e deixe o seu comentário. Deus abençoe.